Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez, pela Rádio Boa Nova, entrarmos ao ar com o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Chiarini Vilar. Queridos amigos, hoje nós vamos estudar uma lição magnífica do professor Ramiro Gama, do livro Lindos Casos de Chico Xavier. Eu tenho sempre o hábito de dizer que esse livro é um dos mais perfeitos. Nós sabemos que Chico Xavier foi um dos homens mais biografados no mundo. E esse livro, para mim, é um dos mais completos porque Ramiro Gama faz um livro de autobiografia. Era Chico Xavier que passou, principalmente no começo desse livro, a sua infância, as suas dificuldades, os seus problemas, os seus anseios, as suas lutas íntimas dentro da família. Então nós percebemos que é um livro fantástico. E hoje é uma lição que seria da pedra sem o martelo. Antes de começarmos, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. O programa Chico Xavier, um homem chamado amor, nos traz um sentimento de muita alegria. A figura do Chico, esta figura meiga, disciplinada, um exemplo de ser humano, de cristão, de alegria, era um espírito muito alegre, um espírito muito feliz, um espírito muito humilde no seu modo de pensar e no seu modo de agir, um tarefeiro muito consciente do papel que ele veio desempenhar aqui na Terra, e poder fazer este programa na maior rádio espírita que nós temos, que é a Rádio Boa Nova, com um alcance imenso aqui na cidade de São Paulo e também pela web, é um motivo de alegria. Que a paz que nós sentimos ao fazer o programa envolvendo o Chico possa envolver também todos os nossos ouvintes que neste momento nos acompanham. Vamos acompanhar essa história, porque é uma história que serve para todos nós. Chico Xavier, na sua profissão de serventuário público, o Chico certa vez foi visitar um companheiro que residia a alguns quilômetros além de Pedro Leopoldo. O companheiro intempestivamente o recebe com 2 pedras na mão, xinga-o a valer. E quando Chico tentava responder, delicadamente, Emmanuel intervém, dizendo-lhe: não diga nada, exemplifique a própria fé, suportando-lhe a injustiça e os desabafos. Nós percebemos que Emmanuel ainda vai continuar um pouco mais a resposta, mas Emmanuel percebeu que aquele nosso irmão, ele estava num estágio colérico, num estágio de muita revolta, de muita insatisfação. Nós vamos perceber daqui a pouco por quê. E Emmanuel pede ao Chico: Chico, não entre nesta faixa vibratória, não vale a pena. O Chico havia ido com a melhor das intenções. Se propôs a levar um socorro, um amparo, uma palavra. Só que a pessoa naquele momento não estava preparado para tal. As lutas, as dificuldades, os problemas, os conflitos eram muito grandes naquela pessoa, que viu no Chico a oportunidade de colocar para fora tudo aquilo que estava sentindo. Se nós também fizéssemos igual Chico Xavier, a pedido de Emmanuel, ficássemos um pouco mais calados, nós perceberíamos também que evitaríamos muitos dissabores, evitaríamos muitas discussões que não nos levaria a lugar algum.
Emmanuel vai pedir para que o Chico se coloque no lugar do outro. Interessante, André, porque na verdade o Chico foi fazer uma visita a essa pessoa. Diga de passagem, o Chico não tinha nada contra essa pessoa e nem essa pessoa tinha nada com o Chico. Mas quando ele viu o Chico, ele começa a atirar no Chico palavras, começa a falar para o Chico coisas desagradáveis. E é interessante nós notarmos que o Chico tem uma reação que quase todos nós temos no dia a dia. Queremos argumentar com a pessoa, olha, não é bem assim, olha, o senhor está errado, olha, o senhor está equivocado. Quando o Chico começou a entrar nessa faixa, tentando se justificar, mesmo de uma maneira doce, suave, é quando Emmanuel, então, toma a palavra. E Emmanuel diz a ele exatamente para que ele não falasse mais nada. Olha que interessante. Emmanuel diz, Chico, exemplifique a própria fé, suportando-lhe a injustiça e os desabafos. Porque uma pessoa encolerizada, ela não tem noção. Nós vamos encontrar daquelas duas mensagens que tem no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a cólera, uma delas o Espírito diz para nós, se você se visse no espelho, no momento em que você está encolerizado, você teria medo de você mesmo. De tal é a mudança que ocorre na sua forma do corpo físico. Imagine como é que fica o seu espírito. E é interessante, André, que isso é verdade. Quando nós estamos encolerizados, depois que a gente se acalma, alguém diz para a gente, olha, você disse isso, você disse aquilo, e nós brigamos com a pessoa porque a gente afirma que não disse. E no fundo, a gente disse. O problema é como Jesus mesmo um dia se referiu. O que fala a sua boca é o que está cheio o seu coração. Jesus tinha razão. Então, o Chico calou-se, começou a ouvir aquela pessoa atentamente, baixou a cabeça e humildemente ficou ouvindo aquele homem disparar todos aqueles impropérios. Então nós vemos que só aí, André, só essa lição já serviria para nós, para nos fazer uma grande pergunta. Quantos milênios eu vou precisar aqui na Terra para ter esse comportamento? Lógico que nós sabemos aqui que Chico Xavier envolve Emmanuel, mas também para mostrar que ele era um homem simples, que nós sabíamos que Chico não era um homem comum, que o Chico era de uma evolução espiritual que transcende a tudo isso. Mas o importante é nós tentarmos tirar, André, e querido rádio ouvinte, a beleza dessa história no comportamento em que devemos ter nesses momentos difíceis diante de uma pessoa encolerizada. Depois, André, partindo agora para o final, tentando entender porque o Emmanuel pediu ao Chico que ele ficasse quieto, não é? Ele sofre do fígado, diz Emmanuel, e há dias que vem sentindo cólicas hepáticas. Não revide a insultos e exacerbações. Ele precisa exteriorizar os venenos que lhe estão na alma e no corpo, e você diliminar-se, apurar-se e burilar-se, silenciando. Chico, por essas histórias, nos mostra que, mesmo tendo um trabalho solidificado, nós não estamos alheios às pessoas virem à nossa direção com os paus e com as pedras às mãos. E aí nós precisamos analisar qual o tipo de conduta
que nós devemos ter. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec pergunta a respeito se é lícito nós falarmos do nosso próximo, apontarmos o erro alheio. E lá a espiritualidade diz assim: olha, se o problema é apenas entre você e aquela pessoa, e o problema está apenas agravando a pessoa, você pode tentar recompor, você pode tentar orientar, mas se é um problema que está agravando apenas ela, e você percebe que a pessoa não quer ajuda, é necessário que se afaste. Mas no final também diz que quando envolve um grupo e uma pessoa está levando um grupo todo a se perder, é preferível perder um elemento do que perder o grupo todo. Então nós percebemos que aqui Emmanuel usa da seguinte tática: olha, Chico, ele está utilizando a dor que ele está sentindo, descontando em você. Se você responder, Chico, você não vai ficar melhor com isto, a situação não vai melhorar. Então se cale. Você vai falar o quê? Você vai tentar mostrar o outro lado para o encolerizado? Naquele momento, esse nosso irmão estava sem reais noções do que estava dizendo. O Chico estava com muita boa vontade, querendo acalmá-lo, querendo ajudá-lo, mas a pessoa não se ajudava. Então eu compreendo que precisamos urgentemente. Hoje as pessoas veem uma falta de vírgula aqui, um posicionamento ali numa rede social e já dá uma opinião, desmerece a opinião do outro. Hoje nós não sabemos mais relevar as coisas, não sabemos mais nos colocar no lugar alheio, não sabemos mais ouvir uma opinião contraditória, contrária à nossa. Não analisamos que existe verdade além da verdade que eu apregoo. Então eu vejo sim, querido Sérgio, que essa história ela é muito atual e ela merece da nossa parte um questionamento. Será que não podemos fazer um pouquinho do que o Chico fez em grande escala? Quantos problemas nós não evitaríamos se fizéssemos essa pergunta? Olha que interessante, André, porque Emmanuel coloca para o Chico 3 virtudes que ele tem que ter naquele momento silenciando. Primeiro, limar-se. Limar os nossos defeitos, limar os nossos erros. Depois ele diz apurar-se, deixar apurar, não é? A gente ouve muito essa palavra com aquelas mulheres, deixa apurar tal coisa no fogo, né? Ou seja, para que a coisa chegue ao seu ponto ideal. E depois nós vemos aqui uma outra palavra muito interessante que é burilar-se. Permita que isso faça um burilamento do seu coração. O André tocou num assunto muito interessante, como nós realmente não respeitamos o próximo. E nós temos uma noção disso de maneira muito, mas muito escancarada, por exemplo, nos meios das redes sociais. Você não tem o direito. Repare, querido rádio ouvinte, se isso que Emmanuel está dizendo não é real. Você não tem o direito de pensar. Você coloca um pensamento que, por mais esdrúxulo que seja, no mínimo as pessoas têm que te respeitar. Pode até alguns dizer, eu não concordo. Não tem problema, ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Só que nós partimos para a ignorância. Principalmente no que tange às questões da política. Nós não sabemos respeitar aquele que pensa dessa maneira ou de maneira contrária. Nós queremos obrigar as pessoas a pensar como nós. E é aí que as coisas se complicam. Porque parte para o ser ficar encolerizado e ali nós vemos um desagravo, e acaba se complicando por conta de ofensas, por conta de milindres, por conta de pessoas que acabam não conseguindo entender o que são os limites. Então tudo isso
é muito triste você viver num país ou viver num planeta onde, em pleno século XXI, você ter que se calar, porque aqueles mais agressores não permitem que o outro possa explanar o seu pensamento. E veja, André, que depois dessa colocação maravilhosa, nós vamos indo para o final dessa história, que é muito interessante. E com um sorriso doce, o bondoso mentor rematou o assunto com esta pergunta. Então Emmanuel falou a Chico Xavier: ademais, que seria da pedra sem o martelo? Olha, André, que coisa fantástica! O que seria da pedra sem o martelo? Quando elegemos a questão de quase 2 anos, já que estamos com esse programa no ar, quando elegemos o livro Lindos Casos de Chico Xavier, eu confesso que já havia lido, estudado, mas temos visto histórias que passaram desapercebidos em outras vezes que tivemos contato com esta obra. Uma dessas histórias que eu deixei passar desapercebido é a de hoje, porque o martelo ele vive sobre o amparo da pedra. Nenhum de nós gosta apenas das lutas da vida, mas são através delas que nós conseguimos crescer como seres humanos. As dificuldades não vêm ao nosso percalço para nos magoar, nos deprimir, nos revoltar. Mas há muitas décadas a sociedade já vem caminhando para um autoaniquilamento no seu próprio psicológico. Hoje nós vemos que as pessoas andam agitadas, nervosas. Antes da pandemia, era a falta de tempo. Era o crime nas cidades grandes, era a preocupação em fazer isto, aquilo, outro. Chegou a pandemia. Culpamos hoje, tudo é a culpa da pandemia. E nós estamos sempre em busca dos culpados para a nossa solidão, para as nossas dificuldades. Estamos sempre em busca de culpados para que no momento que eu perder a pouca paciência que eu tenha, eu coloque a culpa no A ou no B. O Chico era um vaso mediúnico muito fiel aos espíritos que lhe acompanhavam. Ele tinha muita confiança em Emmanuel. Ele tinha muito respeito por Emmanuel, tanto quanto Emmanuel pelo Chico. E ali nós vemos que Emmanuel passou uma receita de vida para o Chico. Chico, você aqui não está sendo colocado em dúvida a sua mediunidade. Você não está sendo colocado em dúvida as obras que você psicografou. Esse nosso irmão está te atacando. Não vale a pena defender causa própria. Você tem que estar consciente de que o que a pessoa está falando não é verdade. E se for, peça força a Deus para amanhã fazer diferente. Então eu vejo que falta tanto disso em nós. Brigamos em casa, brigamos no centro espírita, brigamos no trabalho. A pessoa nos fecha no trânsito, a gente briga também. Quando não tem com quem brigar, briga com o cachorro em casa. Brigamos conosco mesmo. Estamos sempre armados, sempre prontos à guerra e a falar e a partir para cima. E Emmanuel fala, não, Chico, vale a pena. É perder tempo com quem não quer ser ajudado nesse instante. Você vai atrapalhar a tua sintonia mediúnica. Se você tiver trabalho hoje à noite, você não vai conseguir estar legal para o trabalho. Siga adiante. Então é uma história muito bonita, como todo livro, e que me trouxe um conhecimento muito interessante.
Só essa frase última, nós poderíamos aqui, logicamente, ficarmos aqui e fazermos uma palestra, né? Ademais, que seria da pedra sem o martelo. Então nós vemos que a pedra se buriga, muitas vezes quem dá forma à pedra é o martelo. A pedra é a nossa vida. As dificuldades que cada um de nós vamos enfrentando é o martelo, que ele faz burilar pelas dificuldades que a vida nos oferece, fazendo com que nós possamos crescer no âmbito espiritual. E somente assim é que cada um de nós vamos encontrando pelos caminhos tortuosos da vida os martelos, que são as pessoas que muitas vezes vão atacando essa pedra bruta que somos nós, para tentar lapidá-la. E é verdade que nós ainda como pedra bruta reagimos. E ao reagir, nós ainda temos muita dificuldade de permitir que possamos, pelos instrumentos da lei divina que rege em nossos meios, alcançar toda essa condição. Então nós vemos aqui, André, são lições simples, queridos telespectadores. Vocês não vão encontrar num trabalho falando da vida e obra de Chico Xavier coisas excepcionais. O que nós vamos encontrar na vida e obra de Chico Xavier são experiências que traz para todos nós a grande oportunidade de objetivar a nossa vida em moldes diferentes. São coisas tão simples que a grande maioria das pessoas não consegue reconhecer sequer a importância dessas pequenas atitudes, mas que, na verdade, e moralmente falando, são muito grandes para a reforma íntima. O convite do programa de hoje é ouvirmos mais e falarmos menos, ficarmos menos doídos com o que ouvimos, lamentarmos menos a crítica que nos chega, deixarmos um pouco de amor próprio, deixarmos um pouco do orgulho exacerbado e naturalmente conseguirmos, às duras penas, vencermos esta animalidade que ainda trazemos conosco. É igual o que vimos no programa passado, 40 toneladas de dificuldades bem suportado para dar 100 gramas de experiência. Então todos nós estamos no caminho em que estamos, na jornada em que estamos, no rumo em que estamos, é porque nós temos minimamente as condições para conseguirmos almejar o intento. Neste momento, o que nós mais podemos fazer é distribuir preces pelos nossos irmãos políticos, doentes, desencarnados. Hoje o que nós mais podemos fazer é vibrar esperança, é vibrar otimismo, é procurar mesmo no meio do caos encontrarmos uma luz que nos motive e a partir daí seguirmos adiante na grande jornada evolutiva que nós todos nos encontramos, de posse do conhecimento e da alegria. Estamos já caminhando para o encerramento do nosso programa de hoje e eu gostaria de convidar os nossos ouvintes da Rádio Boa Nova a conhecer, tanto eu quanto o nosso querido Sérgio, as lives e os estudos que nós temos no canal da TV A Caminho da Luz no YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Por exemplo, todos os dias nós realizamos ao vivo o Evangelho no Lar, de segunda a sábado às 19h30 e aos domingos às 18 horas. É uma oportunidade que você tem de parar alguns minutos sozinho, fisicamente falando, ou em família, e pedir ajuda ao alto,
convidar os bons espíritos a estarem conosco. O Evangelho é sempre um preventivo a respeito das tribulações, dificuldades, dos problemas que todos nós padecemos em nosso cotidiano. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor, agradecendo a sua audiência. Programa esse apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar, pela nossa querida Rádio Boa Nova. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.